Quem está aqui no nosso estúdio é Ivan Brandão para trazer mais informações sobre a aprovação da revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, né? Aprovada em primeira votação, Ivan. É isso, Carla, por 42 votos a 12, né? Eram necessários 33, então foi com uma boa margem, mas o que a gente está apurando aí é que o prefeito não está muito feliz não, viu? Porque, de fato, todas aquelas alterações que a gente citou aqui ontem no projeto original da prefeitura foram feitas, né? Nesse texto do vereador Rodrigo Goulart, que foi aprovado em primeira votação, ainda precisa passar por uma segunda, e outras audiências públicas vão acontecer ainda entre uma e outra. Aliás, ontem foi muito grande o número de críticas, né, que a oposição fez à aprovação desse projeto, porque essas mudanças propostas pelo relator, na visão desses vereadores da oposição, fazem com que o novo plano diretor, agora o plano diretor revisado, beneficie mais as empreiteiras, né, as construtoras, em detrimento das pessoas mais pobres, das moradias sociais, né? E há uma falsa imagem de que agora, com novas audiências públicas, esse texto vai ser mais discutido. Porque o que acontece é o seguinte, a grande reclamação é, o texto que foi para aquelas 47, quase 50 audiências públicas, era o texto do prefeito. Uhum. Era o projeto de lei que a prefeitura encaminhou, e não o texto do relator, que foi o que foi votado ontem, né? Então essa foi a grande reclamação. E agora, nessas próximas 8 audiências públicas, será discutido o texto que foi aprovado, o texto do relator. E aí o que eles estão reclamando é muito pouco tempo para você discutir algo que acabou de ser aprovado. De qualquer forma, aquelas mudanças que a gente citou ontem, né, do aumento do eixo, do chamado eixo dos transportes, em que você permite construções maiores, só que tinha que, na visão da prefeitura, destinar boa parte dessas construções para as moradias sociais. A Câmara retirou isso. Há uma mudança também, essa é muito específica, mas muito importante, também substancial no texto, na chamada outorga onerosa, né? As construtoras aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, elas podiam construir edificações acima do tamanho permitido, desde que pagassem a prefeitura. E o novo texto, ele muda essa outorga, e agora as construtoras não precisam mais pagar a prefeitura, elas podem pagar de uma outra forma, fazendo obras de drenagem, obras de mobilidade, só que essas obras, elas custam menos do que a outorga que era paga. E aí, qual é a preocupação da prefeitura? De que o dinheiro, e esse dinheiro da outorga ia para um fundo que era usado para construir moradia social, para habitação, enfim. Fazer essas obras, né, eventualmente. Exatamente. E esse dinheiro vai diminuir muito, né? Vai diminuir muito o dinheiro que será arrecadado por esse fundo. É uma das discussões. Eu estou colocando aqui o que foi aprovado e o que estão dizendo em relação a isso que foi aprovado. Então, a mudança da outorga onerosa e a retirada dos 20% ali de moradia social para ampliação dos eixos rodoviários são os pontos mais criticados. Agora, só para terminar, há um outro elemento, um outro tempero aí nessa história, né? Lembra que a Justiça tinha dado 3 dias para a Câmara Municipal se pronunciar, porque o Ministério Público quer interromper a votação e a tramitação desse projeto. Essa decisão deve sair hoje. Então a gente já está ali no site do Tribunal de Justiça, dando F5, para saber se vai sair a decisão, mas por enquanto ainda não há uma decisão da Justiça se vai parar ou não a tramitação desse projeto. Enfim, a segunda votação, depois dessas 8 audiências públicas aí, a Câmara deve votar de novo a revisão do plano diretor. Desde que o Ivan trouxe com tanta clareza essa coisa a regra, né, de 4 vezes a área do terreno para a altura das edificações. Agora foi para 9. Foi para 9 se tiver moradia social, certo? 20% de moradia. É isso, né? É isso, né? Mas eles retiraram. Não, isso é uma outra parte. Essa é uma questão diferente. A das moradias sociais era nos eixos rodoviários. Sim. Em que você vai aumentar a faixa de construção, inclusive de territorial mesmo, né? Uhum. E você pode chegar a ter ali algumas habitações maiores também, mas destinar a moradia social. Isso que você está falando do tamanho do terreno era em relação àquela... Os eixos de transporte, não? Das áreas de eixo de transporte, de... terminais de ônibus, pontos de ônibus, linhas de metrô, isso aí. Ali são 4 vezes ou 9 vezes? Agora 9. Agora pode chegar a 9 vezes. Independentemente da construção. Não, tem uma contrapartida, que é o pagamento dessa outorga, que não é mais uma outorga. Mas eles não têm que colocar moradia popular nessas áreas? Não, eram 20%, eles tiraram isso do texto. Mas, gente, quer dizer, a gente vai ter, quer dizer, é espigão pra todo lado, então. Né? Porque a gente tá falando, essas das moradias sociais são bem nos miolos dos bairros, né? Então você tá falando de um adensamento, que é o que os especialistas falam, de um adensamento meio desproporcional, digamos assim, né? Isso pode abrir margem, a gente não tá afirmando que vai ser, mas que pode acontecer. Pela sim. lógica,
Obrigada, viu, Ivan? A gente isso vai aí. conversando mais ao longo Estamos ali do no dia F5, aqui. hein? Tá. Ivan, Tendo novidades, se o você plano volta. diretor passar como tá, dá um exemplo aí de como é que o cidadão de algum bairro vai perceber as mudanças na cidade. A cidade vai ficar, ao longo dos anos, mais vertical, né? Porque, Mais prédios. enfim, mais prédios mais altos. Né, porque você tem agora uma facilitação para que as construções ultrapassem o tamanho permitido, então isso vai ser algo que vai ser visto. O que os especialistas falam também é desse adensamento, que a Carla falou, nos miolos dos bairros, perto dos eixos de transporte. Você vai ter mais construções ali, então vai ter um adensamento maior de gente mesmo morando. Bairros jardins, ninguém vai Bairros mexer. mais lotados. Então, é porque assim, é preciso ver caso a caso, né? O projeto é muito grande, porque o próprio relator fala isso. Cada bairro, cada eixo desse que a Carla cita, assim, cada ponto de ônibus, cada terminal, vai ser analisado individualmente, né? Aqui eles estão traçando uma espécie de regra geral, mas que não vai ser adotada para todo lugar, né? Isso aí é um fato. O próprio vereador Rodrigo Goulart falou isso anteontem na coletiva de imprensa. Calma, gente, né? O famoso calma, gente, né? Não vai ser para todos os lugares, mas aí tem que analisar caso a caso. E assim, tem muita coisa que acaba passando despercebido, porque a discussão fica muito em cima desses pontos mais nevrálgicos, né? Mas existem mudanças ali em relações a parques, em relações a área verde, ciclovias, ciclofaixas, calçadas, né? E que às vezes ficam meio de lado. E ontem também, só para aproveitar aqui rapidinho, foi aprovado o Pio Jurubatuba, tá? Isso é muito importante também, foi a segunda votação. Que é o plano de desenvolvimento urbanístico e social, né, da região ali de Jurubatuba, Vila Andrade, Interlagos, pega Santo Amaro também, e é um texto que foi aprovado, enfim, prevê vai dar implementação. documentação para as pessoas que moram lá já faz muito tempo, e aí, né? tem uma emenda, né, do Milton Leite, que é o presidente da Câmara, que é muito importante, porque esse PIO previa a retirada das famílias dessas áreas de risco, né, dessas zonas de risco, mas por causa da emenda que foi aprovada do vereador Milton Leite, essas famílias só vão poder sair se a prefeitura der uma casa para elas, né? Elas só podem ser retiradas se já houver um lugar para elas irem. Foi um ponto que foi aprovado lá. Implantação de parques, também a mesma situação também, corredores de ônibus, enfim, coisas que vão mudar ali. Mas isso a gente também, se quiser, depois pode ampliar. Mas em relação à sua pergunta, é isso, Megali. O que os especialistas falam é que esse novo... O plano diretor revisado é uma cidade mais vertical, mais adensada nessas áreas, nesses eixos, nesses chamados miolos de bairro, eixos de transporte, onde é perto de estação, de metrô, de terminais, pontos Pode de falar, ônibus. a gente vai saber que a gente está morando numa cidade que se leva a sério no dia em que alguém colocar o dedo no Jardim Paulista. O Jardim Paulista é uma aberração e eu sei que muito ouvinte vai ficar brabo comigo, mas isso não existe em parte nenhuma do planeta no meio de uma metrópole, de uma megalópole como São Paulo, um bairro jardim, um paraíso verde ali no meio de dois centros financeiros, o da Paulista e o do Itaim Bibi. Não existe tal coisa, uma área tão nobre, tão bem servida, em que só tem casarões, né? Pouquíssima gente mora, uma ocupação mínima de metro quadrado. Não há nada parecido em nenhuma parte do mundo, pelo menos nenhuma parte do mundo que se leva a sério. Obrigado, Ivan. Valeu. Até mais.